Você sabe qual é a importância que o planejamento tem para sua vida pessoal, profissional? Porque assim, muitas vezes a gente vai vivendo e vai fazendo as coisas sem perceber. Vai indo, vai sendo levado pela correnteza ou faz as coisas no feeling. Mas se você parar para pensar, tudo que é planejado tem mais chance de dar certo do que aquilo que você fez sem muita reflexão. Então vou te dar um exemplo prático. Se você planeja a sua vida financeira, a chance de você juntar um dinheiro ou ter uma organização, uma vida mais tranquila, é maior do que se você for gastando sem parar para olhar o cartão de crédito e aí todo mês você vai olhar, tá no vermelho, vem aquele desespero, né? Também uma viagem, quando a gente vai viajar, se você faz um roteiro da viagem, você chega lá, você aproveita melhor. Se você não faz um roteiro, você certamente vai deixar de conhecer lugares, museus que você gostaria muito, mas por falta de planejamento não conseguiu se organizar para ir lá. E aí, trazendo um exemplo ainda mais sério, o avião. O avião, ele só alça voo, só vai fazer uma viagem se ele tiver um plano de voo. Sem um plano de voo, ele nem é autorizado a voar. Então, mesmo diz respeito à comunicação. Não é possível você fazer uma comunicação sem um planejamento. Quer dizer, possível até é. Só que acontece que você pode não alcançar o seu objetivo. Então, quando você para e pensa, o que eu quero no meu objetivo final? Então, se você é uma empresa, você quer comunicar o seu produto, você quer vender ou você quer que as pessoas contratem o seu serviço. Se você é um parlamentar, o que você quer? Você quer prestar contas para os seus eleitores, você quer fidelizá-los para que na próxima eleição eles continuem votando em você. Se você é candidato, você quer ser eleito. Então, como que você vai fazer uma comunicação para ter um objetivo lá na frente sem planejamento? Eu não sei fazer as coisas assim. Eu sou daquelas que gosto de tudo muito planejado e realmente não acredito em nada que não tenha sido minimamente planejado e organizado para o objetivo final. Então eu tô aqui para te ensinar a fazer um planejamento em comunicação. Tá preparado? Tá preparada? Bom, agora que você já sabe que comunicação é planejamento e não é feeling, você já entendeu a importância do planejamento? Eu vou falar aqui com você sobre os passos desse planejamento, tá bom? Olha só, quando a gente da comitê recebe um cliente, ele quer um planejamento de comunicação, a primeira coisa que a gente faz é o branding, né? Assim, no caso de pessoas públicas, a gente chama de branding persona. No caso de empresas, a gente senta e descobre qual é o brand da empresa. É isso que a gente tem que fazer. E ao fazer esse exercício, ele é um exercício muito rico, que é um exercício de autoconhecimento. Ele chega a ser até terapêutico. Então eu vou trazer aqui o exemplo de candidatos e parlamentares, porque eu acho que fica mais fácil de entender então como que a gente faz esse planejamento. Então é o seguinte, reúna algumas pessoas, é importante não só o gestor ou o candidato, é importante ter também ao lado uma pessoa da comunicação e algum outro assessor ou colaborador que conheça a fundo o mandato, que conheça a fundo o candidato ou a empresa. É importante ter uma equipe mínima, no mínimo 3 pessoas, porque é um exercício, não é um exercício solitário. Ele é um exercício em grupo, porque em grupo a gente consegue ter diferentes visões e as múltiplas visões enriquecem o processo. Bom, posto isso, equipe reunida, a gente então vai fazer esse exercício da persona, que é o seguinte: prepare um gravador, papel e caneta na mão e comece a responder questões. Que questões são essas que a gente responde, Ana? Então, primeiro, quem é você? É uma pergunta assim que parece genérica, mas quando você pergunta quem é você, todo mundo para e fala assim, peraí, quem sou eu? O que você quer saber sobre mim? Então, no caso de uma persona política, quem é aquela pessoa política? Ah, então eu sou a fulana, a Maria, tenho tantos anos, eu não sou casada, eu sou solteira, mas eu tenho filhos, eu sou essa profissional e a minha história de vida
é essa aqui, porque a história de vida, ela influencia diretamente em quem nós somos na atualidade, especialmente em pessoas públicas, porque ela teve um porquê de estar ali, que a sua história de vida conta, porque ela chegou onde ela chegou ou ela vai chegar onde ela quer chegar. Isso é muito importante. Outra pergunta: por que eu quero entrar na política? Ou por que eu entrei? Ou por que eu tenho esse objetivo? E aí é uma resposta que tem que ser sincera, tem que ser franca, ela tem que sair assim do coração mesmo, porque é essa resposta que vai nortear muitas ações da comunicação lá na frente. E como o ambiente político ou o ambiente empresarial, ele é árido, ele é difícil, né? A gente sabe que enfrentar o mercado não é fácil, enfrentar a política não é fácil. Quem está na política sabe que é guerra, é muito difícil. Então, assim, o que te dá força para continuar? Essa é uma pergunta importante a ser respondida, porque diante das dificuldades, o que você respira fundo e fala assim, não, mas isso aqui que eu faço vale a pena. Vale a pena por quê? O que dá força para continuar? É ver o resultado lá na ponta? É ver que pessoas estão sendo beneficiadas? É perceber que de fato a cidade está mudando? Que a realidade está sendo alterada pelas suas ações? Então, assim, o que te dá força para continuar? E aí, como eu disse, como tem a participação de outras pessoas, isso é de uma riqueza enorme. Porque muitas vezes tem gente que tem dificuldade de se expor, dificuldade de expressar seus próprios sentimentos, e aí a equipe dá essa ajuda, porque como a equipe está ali no dia a dia, ela vai percebendo e vai comentando, eu percebo que você gosta disso, eu percebo que você reage desta forma quando tem uma dificuldade. Então, nesse ponto, tá a riqueza da equipe, tá a riqueza em estar todo mundo ali junto fazendo esse exercício. Outro ponto importante é quais são os seus valores. E valores, gente, é algo inegociável. Então, o que é inegociável para você? Lista pelo menos 3, porque isso também pode te dar um norte. Quais palavras te representam? Pelo menos 3 também. É muito legal fazer esse exercício das palavras, porque você começa a pensar naquilo que de fato faz sentido para você. Teve uma candidata que a gente fez esse exercício com ela e ela falou muito em lealdade, em comprometimento. E isso se refletia depois, quando a gente terminou o exercício e foi aprofundando na persona dela, naquilo que ela fazia, foi se refletindo diretamente no que ela de fato falava para as pessoas, prometia, estava muito presente no discurso dela. Isso nos ajudou a direcionar quando a gente foi fazer o planejamento de vídeos, de post, e até ajudou a equipe que estava fazendo as propostas de campanha, planejando qual seria o plano dela de governo, a pensar cuidadosamente a esse respeito. Porque a equipe já sabia quais eram os valores dela. A equipe já sabia o que era de verdade importante para ela. Por isso, mais uma vez, eu faço muita questão de reforçar que é preciso ter muita sinceridade, muita transparência nesse exercício. Não adianta querer manipular. Se você manipular esse exercício de branding persona, certamente você não vai ter um planejamento de comunicação fiel aos seus valores, fiel a quem é você. E aquilo que não é verdadeiro, aquilo se esvai. Aquilo uma hora é exposto, né? E aí você pode trazer para você uma crise, o que é muito ruim. Bom, aí depois que você fez esse mergulho, né, em você mesmo, ou você fez esse mergulho para um assessorado seu, para uma pessoa para quem você trabalha, é hora então de mapear o público. Então, quem é o seu público? Isso é muito importante, gente. Comunicação tem que ser segmentada. A comunicação que não é segmentada, ela não fala para ninguém. E aí a gente pode ter não apenas um público, mas pode ter públicos. Então, quem são esses públicos? A comunicação segmentada, ela é capaz de falar exatamente
com a pessoa que está interessada no que você quer dizer. Então, se você perceber que você tem mais de um público, que você tem diversos públicos, você vai então fazer sua comunicação voltada para cada um destes públicos. Então, quem são eles? Esse exercício da persona vai te ajudar a perceber isso também, porque aí você sabe quem é você, a sua área de atuação, sua linha de atuação ou da sua empresa, e aí você vai dizer qual é esse perfil que se interessa pelo que você está falando, vendendo, oferecendo. Então, mulheres ou homens, qual faixa etária? Qual o grau de escolaridade? Onde eles estão geograficamente falando mesmo? Quais são seus interesses? Tem diversos meios de você, então, percebendo quem é seu público. Você mapeando esse público, gente, vale a pena também dar uma olhadinha no IBGE, porque o IBGE pode te ajudar a entender. Por exemplo, a gente fez uma campanha para prefeita numa cidade interior. E aí, uma candidatura majoritária, são muitos os públicos. Não é 100%, porque ninguém alcança 100% dos perfis, mas é um público muito ampliado. E os dados do IBGE foram fundamentais para a gente entender, quando a gente percebeu qual era a escolaridade dessas pessoas, o nível de escolaridade, a gente conseguiu, da maioria da população, abrindo um parêntese aqui, a gente conseguiu fazer uma comunicação totalmente segmentada. Então, quando a gente falou para a periferia, a gente percebeu que a maioria eram mulheres, negras, mães, chefes do lar, muitas vezes sem um companheiro, tinha dificuldades de emprego, de saúde ou de educação para os seus filhos, enfim, a gente conseguiu fazer esse mapeamento. Então, aproveita os dados que já estão aí gratuitos para você. O IBGE é uma excelente fonte para você entender melhor o seu público, sabe? Qual é a religião dele, quais são os valores que esse público tem. O mesmo exercício de persona para você, de certa forma, pode valer para o seu público, porque quando você entende quem é seu público e quais as dores do seu público, você tem mais facilidade de se comunicar com ele. Então, quando a gente fala aqui em segmentação, é o seguinte: se você tem dois públicos, vou dar um exemplo, tá? Se você tem um público que é de estudantes de ensino médio, estão querendo entrar na faculdade, a comunicação para esse público é uma. Aí você vai fazer uma comunicação descolada, bonita, com a pegada jovem, com frases, às vezes até com uma gíria ou outra, mais colorida, mais alegre. Você vai falar para esse público sobre a dor dele. Então, qual é a dor dele? É entrar na faculdade, é o primeiro emprego. Essas podem ser as dores desse público. Bom, o outro público, vamos supor aqui que você, então, tem um público que é da segurança pública. Então, você mapeou dois públicos, né? Os jovens, que estão em fase pré-vestibular, e a segurança pública, que aí entra guarda municipal e polícia militar, bombeiros, enfim, polícia civil. Se você tem dois públicos tão distintos, para o público de segurança pública, você vai então planejar uma comunicação mais séria, sóbria, até as cores vão ter tons mais sóbrios, frases mais sem gíria, né? Mais formais, um jeito mais formal de falar com esse público. Aí você me pergunta, mas Ana, é possível eu ter dois públicos tão distintos? Gente, a gente tem um cliente de uma capital que tem esses dois públicos e ele consegue se comunicar com os dois públicos. Mas, mais uma vez, são formas diferentes de se comunicar. Você vai segmentar essa comunicação, vai fazer materiais diferentes para cada um desses públicos para que você consiga alcançá-los e falar a linguagem deles, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque outra pessoa qualquer, sei lá, um profissional de saúde, ele vai olhar para aquele material e falar, não, isso aqui não é para mim. E não é mesmo. Se ele não for seu público, tá tudo bem. Esquece que ele existe. O que não dá é para você querer abraçar todo mundo. Isso não dá mesmo. Seja você, mais uma vez, empresa ou pessoa pública, candidato ou parlamentar.
É importante também mapear os concorrentes. Você vai mapear os seus concorrentes listando. Gente, é o exercício, lembra? E nisso a sua equipe vai te ajudar demais. Então, liste por nome, papel e caneta na mão. Quem são meus concorrentes? No que diz respeito a candidatos, fulano, beltrano, ciclano, seus maiores concorrentes, tá, gente? Não vale todo mundo, até porque não é todo mundo que concorre com os mesmos públicos que você. O mesmo vale para empresas, para parlamentares. Liste quem são seus concorrentes. E aí eu vou te dar uma dica. Faça o exercício de força versus fraqueza para os seus concorrentes. Isso é muito legal, porque você vai perceber onde eles são melhores que você e onde eles são mais fracos que você. Isso é um exercício interessante porque quando você está fazendo ele, aí você percebe e fala assim, nossa, realmente, se ele é melhor do que eu nisso aqui, isso aqui é um ponto de atenção para mim. Ou se ele é pior do que eu tenho que valorizar esse meu ponto positivo, que eu tenho de vantagem sobre ele. Então, faça assim, pega um papel, risca uma linha no meio, de um lado força, do outro fraqueza, E aí você vai listar quais são as forças do seu concorrente. Ele se comunica muito bem, ele tem um público que já é fiel, ele está há muito tempo no mercado. Quais são as fraquezas? Ele fala muito, então ele fala coisas que saem na imprensa de maneira muito negativa. Ele não é carismático, né? Não é uma pessoa simpática, carismática, enfim. Você vai listar quais são as forças, quais são as fraquezas dos seus concorrentes, de cada um deles, para você perceber os seus pontos de melhoria e onde você tem vantagem sobre ele. Isso é a arte da guerra, né? Você tem que conhecer o seu inimigo. Conhecendo o seu inimigo, você está preparado para a guerra. Faça o exercício de forças versus fraquezas para você também. Você precisa se conhecer. Aí aqui a gente ainda está nesse processo de autoconhecimento, né? Ele é quase terapêutico. Então, faça isso também. Liste as suas forças e liste as suas fraquezas. Gente, se você que está aqui me assistindo é o próprio gestor, é o próprio candidato, é o próprio parlamentar, deixe a sua equipe à vontade para falar sobre você. Não seja aquela pessoa que vai deixar a sua equipe retraída, tímida e com medo de falar quais são suas fraquezas. Porque quem gosta de puxa-saquismo não enxerga a realidade. A gente já enfrentou problemas assim aqui, que a pessoa assim gosta tanto de ser elogiado que a equipe não tem coragem de falar e a gente não consegue descobrir quais são as fraquezas. E se você não for muito sincero consigo mesmo, não permitir a sinceridade das pessoas, você não vai conseguir superar as suas fraquezas. Porque isso não é humilhação, isso não é um sinal de que você não tem força, pelo contrário. Isso é uma demonstração de maturidade, maturidade profissional, maturidade pessoal. Seja maduro, seja madura. Quando você tem maturidade, você aceita as críticas. As críticas, elas podem ser sim, todas elas construtivas, desde que você saiba recebê-las. E aí você vai recebê-las de coração aberto, pensando o seguinte: bom, eu preciso entender o que as pessoas estão falando para eu corrigir. Então aceite, tá? Eu preciso falar isso aqui, porque se você é uma pessoa que não aceita crítica ou não aceita ouvir verdades, esse exercício não é para você. E aí não vai ser possível trabalhar a sua persona. E a persona, vou te falar uma coisa, ela é uma parte fundamental do plano. Principalmente se você é candidato, se você tem mandato, é parlamentar, tá bom? Aceite as críticas, porque receber elogio é muito bom, mas não te ajuda em nada. Não te ajuda a crescer. Então, esse exercício, por que as forças são importantes? Perceber suas forças, porque você vai potencializá-las. Por que é importantíssimo, mais do que as forças, saber suas fraquezas? Porque você vai corrigi-las, ou vai procurar vacina para elas, procurar uma forma de diminuir o impacto daquelas fraquezas sobre você, tá bom?
Então, liste as suas forças, liste as suas fraquezas até esgotar. É um exercício assim, gente, vamos falar aqui até esgotar tudo que a gente acha. Então, eu não sei ouvir, é uma fraqueza enorme, não sei ouvir, não tenho boa articulação com os pares, né, com os colegas, tenho dificuldade de comunicação, tem um linguajar que não é apropriado ou que as pessoas não alcançam, né? Não, o meu linguajar é muito rebuscado, falo palavras muito complicadas que não condizem com o meu público, que é super humilde, então o meu público não entende o que eu falo. Ou não, ou assim, meus propósitos não são os mesmos do meu público. Aí suas forças, não, tipo, sou renovação, né? O momento é de renovação, sou mulher. Isso é uma força e é uma fraqueza, tá, gente? Porque tem coisa que é força e que é fraqueza. Então, ser mulher é uma força? É. Por quê? Porque a política precisa de mais mulheres, porque está no momento em que se fala muito sobre a importância de aumentar o número de mulheres na política, se fala muito sobre empoderamento feminino, mas é uma fraqueza porque a nossa sociedade é ainda muito machista, os espaços de poder ainda são muito limitados. Então, você tem que ter essa percepção geral, forças versus fraquezas, para você, enfim, fazer essa descoberta interna. Ana, isso é análise SWOT? Gente, não chamo isso de SWOT, por quê? Porque a SWOT é mais completa, tá? É ambiente interno, ambiente externo. Então, isso aqui é dentro do Branding Persona, a gente faz esse exercício. Se você quiser fazer a SWOT, faça, não tem problema, ela é muito legal, principalmente porque a SWOT pode te ajudar na vida pessoal e profissional. Aí ela é mais completona, ela vai abranger toda a sua vida. No que diz respeito a branding persona para a sua vida profissional, seja você candidato parlamentar ou esse exercício para um negócio, então eu indico fazer dessa forma mais resumida, mas que permite sim que você faça esse mergulho. Por fim, falando aqui de planejamento de comunicação, defina seus objetivos e metas. Então, assim, quais metas você quer alcançar? Eu quero chegar ao público A, B e C, eu quero que essas pessoas se tornem meus multiplicadores, eu quero que eles também postem sobre mim, né, sendo multiplicadores, falem sobre mim, quero engajá-los à minha causa. Eu quero, enfim, você vai aí pontuar as suas metas. E os seus objetivos podem ser muitos, no caso de candidatos é um, que é vencer a eleição. Então, uma vez que você tem todo esse exercício que a gente propôs aqui desde o início, que é o planejamento da comunicação, é um primeiro mergulho no planejamento, é a fase de autoconhecimento. Uma vez que terminou esse exercício, gente, quando ele é bem feito, às vezes ele dura um dia inteiro. Um dia inteiro, 2 dias, a gente já fez esse exercício com equipes que souberam aproveitar o suficiente e durou 2, 3 dias, como tem pessoas tão travadas que assim é um dia e já exauriu, não quero mais, mas se você souber aproveitar bem, você vai ter um raio-x excelente da sua persona. Bom, uma vez você usou o gravador, né? Alguém da sua equipe vai transcrever para você e aí você vai ter lá perguntas e respostas finais, tá, gente? Não precisa transcrever tudo porque é um exercício longo, é um bate-papo, é um toró de palpite, todo mundo vai dar sua opinião, todo mundo vai falar ao mesmo tempo, mas tem a versão final. Então você vai fechar isso numa versão final por escrito e vocês vão sentar de novo e vão rever isso que vocês fizeram. Vocês vão ver que é um documento interessante. A gente aqui da comitê, a gente entrega ele impresso, em PDF também. Entrega ele para que a equipe possa sempre revisitar esse lugar e dar uma olhada a mais. Entrou uma pessoa nova na equipe de comunicação ou em outra equipe estratégica, dá esse branding persona para a pessoa ver, para ela ler, porque ali ela já vai captar muita coisa, ela já vai entender muita coisa sobre você parlamentar, sobre você candidata, você candidato, tá? Eu gosto assim de fazer até bonito, um layout bonito, porque eu percebo que quem faz esse exercício, a persona que é explorada, ela sente uma satisfação muito grande, porque ela se enxerga ali.
E se ela se enxergar ali, é porque o exercício deu certo. É porque aquele processo de fato foi transparente, honesto e sincero. Mais uma vez, não consigo entender a comunicação sem planejamento, tá? Quem não tem um plano, não sabe onde chegar. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já diria aí o autor de Alice no País das Maravilhas. Então, gente, planejem. Esse é meu conselho para vocês. Planejem sempre, mesmo que seja algo pontual, mesmo que não seja um mandato ou uma campanha, mas seja a aprovação de um projeto de lei ou um programa de política pública que você vai criar, ou um produto novo para sua empresa, mas faça esse exercício, planeje, porque assim o seu resultado tem muito mais chance de ser alcançado. E qualquer coisa, eu tô aqui nas minhas redes sociais e também no WhatsApp da Comitê, tá? É só falar comigo.